Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História do Direito aqui no canal Chico Explica. Sou o Chico, prazer, e vamos então falar hoje sobre direito grego. Os gregos, que apesar de não serem os grandes juristas da antiguidade, nos trouxeram algum legado muito interessante em relação a algumas instituições, como o próprio Tribunal do Júri, que seriam de certa forma implementadas, resgatadas pelos modernos para o nosso direito contemporâneo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre fontes, períodos, características e os julgamentos na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas. Vamos começar falando então um pouquinho sobre os períodos da história grega e sobre as principais fontes do direito dos gregos. Primeiro de tudo, a história grega antiga é dividida em três períodos. Período arcaico, que vai dos anos 800 a 500 a.C. Período clássico, do ano 510 a 323 a.C. E o período helenístico, que seria o período do Alexandre o Grande, então, da expansão da Grécia, da sua unificação política, que se estende até 30 a.C. com a conquista da Grécia pelos romanos. Desses três períodos, é importante se destacar que foi no período arcaico que surge então o desenvolvimento da escrita linear B e do alfabeto fonético, que foi mais um grande avanço no que diz respeito às tecnologias de comunicação e permitiu os gregos também aperfeiçoar a atividade jurídica no que diz respeito à legislação. Porém, é importante destacar que num primeiro momento, mesmo tendo desenvolvendo a escrita, os materiais para a escrita em si eles eram escassos, eram muito caros. O papiro, do Druidão, que vinha do Egito, era um material de difícil acesso. A escrita ela se popularizou mais só a partir do século IV a.C., já no período clássico, quando se torna popular então o uso de pergaminhos. Inicialmente, os gregos eles registravam a sua história, suas tradições em urnas, em vasos, peças de cerâmica, etc. Mas os gregos por si só, como nós vamos ver, eles não eram um povo muito dedicado à escrita em si, mas eram sobretudo grandes oradores. E ao discutirmos as instituições jurídicas gregas, que vamos destacar aqui nesta aula, nós vamos nos referir sobretudo àquilo que se desenvolveu durante o período clássico dos gregos. A própria palavra clássico já entrega, Clássico é aquilo que é perpétuo, que perdura, que de certa forma tem sempre algo a contribuir para com a atualidade. E é isso que nós vamos nos prender aqui ao analisarmos o direito grego. E quando falamos de direito grego nesta aula, estamos nos referindo sobretudo ao direito desenvolvido na cidade-estado, na polis de Atenas, que foi aquela que deixou um legado mais rico para nós do ponto de vista das tradições culturais e jurídicas. E falando então de fontes do direito grego, para iniciar nossa conversa, vamos destacar algumas delas. Primeiro de tudo, os gregos, por já dominarem tecnologias de escrita, embora as empregassem só mais adiante, a partir do século IV, com um pouquinho mais de frequência, mas já nos seus primórdios eles se valeram também de algumas fontes escritas de direito, como foi o Código de Drácon e a Reforma de Solon. Drácon, legislador grego, ele criou uma normativa que foi conhecida pela sua severidade no que diz respeito às punições, que geralmente se resumiam à pena de morte ou exílio, essas penas que eram administradas pelo Tribunal do Areópago. Certo? Foi o próprio Drácon que criou este tribunal com a sua lei. E é interessante destacar uma contribuição do Código de Drácon que a gente, de certa forma, utiliza até hoje, que é a distinção dos tipos de homicídio. Homicídio voluntário, com a intenção de matar, que a gente tem hoje como homicídio doloso. Homicídio involuntário, sem a intenção de matar, que a gente hoje entende como homicídio culposo. E legítima defesa, que é uma extinção de punibilidade, que é de ilicitude, que a gente hoje ainda administra, tal qual as outras categorias, de uma certa forma análoga, no nosso direito penal contemporâneo. Só que é importante frisar que, por a sua própria severidade,
as leis de Drácon, o código de Drácon em si começou a cair em desuso, por ser severo demais no que diz respeito à administração dos litígios, dos conflitos, das penas em si. Foi quando Drácon, ou melhor, Solon, então, já em 594 a.C., ele faz toda uma reforma socioeconômica na Grécia e jurídica, inclusive relativizando, flexibilizando um pouco as punições no que diz respeito, sobretudo, à seara penal, né? As penas passaram a ser cumpridas também em caráter pecuniário. Então, a pessoa que roubava ela não pagava mais com a sua morte. Porque a pena que se aplicava a alguém que cometia homicídio é basicamente a mesma pena que se aplicava a quem roubava outra pessoa, né? A partir das reformas de Solon, essas penas passaram a ser relativizadas, flexibilizadas e começaram a ter um caráter mais pecuniário, um pouco mais de proporcionalidade em relação ao dano causado. Então, essas duas normas desenvolvidas ainda no período arcaico foram duas das principais fontes do direito grego clássico que chegaram até nós, né? Arcaico ainda, porém, que chegaram até nós, né? Além disso, os gregos também eles se valiam de costumes, no que diz respeito à sua organização judiciária, a sua jurisdição em si, a sua normatividade. Costumes que, como já frisei nas aulas passadas de História do Direito, são práticas, usos reiterados, públicos e tidos como válidos pela população em si. Também se valiam da literatura como fontes de direito, e aqui é importante destacar que os gregos não foram os grandes juristas do passado. Os grandes juristas do passado foram os romanos, que a gente vai ver na próxima videoaula. Os gregos eles foram os grandes literatos, os grandes cientistas políticos, filósofos do passado. Eles se dedicavam não tanto ao direito como se dedicavam às artes, à cultura, à literatura. E muito que se conhece hoje do direito grego, das suas tradições jurídicas, vem da literatura, né? Obras como Ilíada, Odisseia, outras que de fato têm um cunhão mais filosófico, político, jurídico, como foi a obra República de Platão, a Política de Aristóteles, que trazem algumas noções que hoje nos são próximas, inclusive no que diz respeito à teoria de Estado, ao direito constitucional, né, como a questão da organização dos poderes em si, que vem lá já desde da obra do Platão, certo? Então, eles não se dedicavam tanto ao direito em si quanto os romanos se dedicariam. Mas algumas instituições, algumas tradições que têm um cunho não só político como jurídico, também são absorvidas do direito da Grécia, porém de obras literárias, filosóficas, políticas criadas pelos gregos antigamente. E a principal fonte do direito, de acordo com alguns autores, seria o que eles chamam de nomos. Nomos seria uma espécie de junção de lei com costume que acabava fazendo uma espécie de senso coletivo de justiça, né? Os gregos eles eram muito retóricos, né? E o seu próprio modo de produção, né, que era escravagista, lhes permitia ter uma vivência pública maior, de modo que eles não precisavam se dedicar tanto ao trabalho quanto nós hoje, né? Esse modo de produção, claro, extremamente ruim, né? Algo que hoje é nefasto, tido como nefasto, né? Inadmissível perante a modernidade, mas que para os gregos possibilitou que eles tivessem o tempo necessário para se dedicar à vida pública. Tanto que se dedicar às coisas da cidade, à justiça em si, era tido como um munus público, uma responsabilidade pública. E aquele que não se dedicava, não participava da jurisdição, da política em si, era visto com maus olhos pelos seus semelhantes, né? E muito então dessa cultura, desse senso de justiça dos gregos, ele foi desenvolvido em praça pública, em ágora, através das discussões, dos debates que acabaram então criando uma espécie de uma noção coletiva de justiça, de equidade, que acabou, de acordo com autores da área em si, constituindo o que seria a sua principal fonte de direito. Falando então de características do direito grego, ou menos do direito grego ateniense em si, né, vamos então falar de alguns pontos que distinguem, que destacam os gregos em relação a outros povos do passado. Primeiro de tudo, né, eles, tal qual alguns outros povos antigos e arcaicos, eles eram direitos numerosos. Numerosos por quê? Porque não existia um único Estado grego, uma única cidade-estado, mas existiam várias
cidades-estados gregas, como Atenas, como Esparta, Corinto, Tebas, etc. E cada cidade-estado tinha o seu próprio direito, com suas próprias características, né? A unidade política grega foi conquistada só anos e anos mais tarde por Alexandre o Grande, já no período helenístico, porque até então algumas questões como a própria democracia ateniense eram mal vistas pelas demais cidades-estados, que acabou inclusive gerando a Guerra do Peloponeso, por não concordarem com a forma de administração ateniense e tal. Outras cidades-estados gregas eram oligarcas e assim vai. Então o direito grego é um direito numeroso, mas aquilo que mais chegou até nós e que mais contribuiu com a nossa civilização ocidental, até porque os modernos nada mais fizeram do que revisitar os clássicos, no que diz respeito à base do pensamento moderno em si, filosofia racionalista, o que mais influenciou eles foi o direito desenvolvido por Atenas, que tinha como organização básica a democracia, o governo de todos. E quando estamos falando aqui então do direito grego, estamos falando sobretudo do direito ateniense, como eu já mencionei. Segundo, da mesma forma que eu também já relatei, era um direito retórico. Os gregos eles mais se dedicavam à fala do que à escrita, gostavam mais de falar, de debater em praça pública, em ágora, do que em legislar propriamente dito o seu direito. Direito esse, que é uma terceira e muito importante característica, era um direito já laico. Laico em que sentido? Ele não era um direito que parte da revelação divina, como era o direito lá do Hammurabi, dos povos mesopotâmicos, que os deuses inspiravam os seus legisladores, seus reis, líderes a criarem um direito. Nem era um direito que foi dado pelos deuses, como era o caso do direito hebraico, que o próprio Deus deles deu o seu código base. Ele já era um direito laico, ou seja, um direito que ele é criado pelo cidadão em assembleia pública, em assembleia geral. Então os próprios gregos criavam o seu direito. O direito era tido como uma atividade humana, não de ordem divina. E era um direito muito individualista. Por quê? Porque os seus dispositivos versavam mais sobre interesses, liberdades do cidadão grego do que em relação a questões coletivas. Ele era um direito que assegurava ao cidadão a plena liberdade no que diz respeito à livre disposição de seus bens e pessoa. Também era um direito que não era profissionalizado. Embora a gente já identifique o cerne, o início da advocacia, nos tribunais gregos, através do advocatus, aquele que falava por outro, que seria uma espécie de testemunha no processo, e da atividade, sobretudo, dos logógrafos, era um direito que, em sua essência, não era profissionalizado. Ou seja, a pessoa que ia defender alguém num tribunal, ela não ia por dinheiro, ela não era remunerada para isso. Ela ia justamente para honrar o seu munus público, a sua responsabilidade perante a polis de participar das coisas da cidade. Só se remuneravam os jurados em si numa quantia representativa, uma quantia simbólica, melhor dizendo, relativo ao que seria uma espécie de um dia de trabalho para compensar os jurados dos tribunais de terem parado suas atividades pessoais para participar dos julgamentos da LIAE, como a gente vai ver logo adiante. Também é importante destacar que o direito grego é um direito que já começa a fazer uma distinção entre direito material em relação ao direito formal. O que é o direito material? O direito material seria o direito que se preocupa em dizer o que você tem a direito. O direito material se preocupa com o que da questão, ou quais são os seus direitos. Saúde, vida, educação, liberdade, etc. Já o direito formal, ele se preocupa com o como da questão, ou seja, o como você vai exercer esses direitos, o como você vai atuar para você ter acesso a esses direitos materiais que lhes são garantidos pela lei e pelos costumes, pelo nomos, no caso dos gregos. Que é o caso, fazendo uma analogia com o nosso direito hoje, seria sobretudo o direito processual, passo a passo para você fazer jus ao seu direito, para você fazer valer o seu direito. E os gregos, eles se preocuparam muito mais em desenvolver o seu direito formal, a partir das leis e tal, dos costumes. O direito material era muito mais desenvolvido, sobretudo, em oratória, em praça pública, em ágora, na eriaia em si, certo? E eles também distinguiam já a ação pública em relação à ação privada.
né? E promoviam inclusive a arbitragem. A ação pública era aquela que tinha o interesse do Estado, do governo, da polis nesse caso, envolvido, e a ação privada era aquela que se limitava aos particulares em si. E essas distinções entre direito moral, direito material, ação pública e ação privada são distinções que a gente ainda abriga no nosso direito contemporâneo, né? Claro que com a devida roupagem, com a devida aplicação para os nossos dias atuais, de acordo com cada Estado, cada país em si, com a sua jurisdição específica. E promoviam a arbitragem. A arbitragem, inclusive, ela poderia ser de caráter público ou de caráter privado. A arbitragem pública é aquela em que o governo em si, o arcontado, nesse caso, os magistrados, eles nomeavam alguém, um terceiro, né? Tinha que ser uma pessoa com mais de 60 anos de idade, então já com maior sabedoria, para julgar o caso de o problema entre dois particulares em si. Ele julgava, então, um árbitro público. Já o árbitro privado eram as próprias partes envolvidas no conflito que nomeavam um terceiro em comum acordo que iria tentar intermediar o conflito a fim de que ambas as partes chegassem ao consenso. Fazendo uma analogia com a arbitragem hoje em dia, a arbitragem privada ela é mais semelhante ao que hoje nós teríamos como mediação, que é quando alguém, um terceiro, ele vai intermediar, vai mediar o conflito a fim de que ambas as partes cheguem a um acordo por si só. Ele não toma uma decisão. Já a arbitragem pública, eles lembrariam um pouco mais até a conciliação, mas com um quê do que a gente entende hoje como arbitragem de fato. Hoje, a arbitragem, né, ela é quando dois particulares elegem um terceiro particular para que ele julgue a causa. A grande diferença entre os gregos e hoje a arbitragem contemporânea é que os gregos, quem nomeava o árbitro em si era a polis, era o governo. Hoje não, hoje são os particulares. Mas em ambos os casos, na arbitragem contemporânea e na arbitragem grega, o árbitro ele vai julgar a causa. Ele não busca um acordo entre as partes necessariamente, certo? Mas é interessante destacar esse interesse dos gregos em promover a arbitragem, que é algo que a gente tem buscado recuperar hoje na nossa prática jurídica contemporânea, que por muito tempo, né, se dedicou tão somente ao litígio, ao conflito judicial e não ao aspecto extrajudicial. Mas hoje, por conta da sobrecarga do poder judiciário, tem cada vez mais se apelado, tanto no que diz respeito ao ensino jurídico como no que diz respeito à prática jurídica em si, né, se incentivado cada vez mais a busca por resoluções extrajudiciais de conflito e a implementação de uma cultura de paz, o que os gregos já, de certa forma, tentavam implementar lá na antiguidade. E, por fim, é interessante destacar que a maior parte das magistraturas gregas eram colegiadas, né? Apenas as causas pequenas é que eram julgadas por juízes singulares, que eram os juízes do demos, 30, 40 juízes que percorriam as ruas de Atenas a fim de julgar diretamente, de forma mais célere, os processos, né, os casos de pequenas amontas, né, que não ultrapassavam 10 dracmas, que seria o equivalente a 20 dias de trabalho, se não me engano. Boa parte, as causas maiores eram todas julgadas ou pelo Areópago, né, que era o tribunal mais antigo da Grécia, que julgava apenas os crimes de sangue e outros específicos, como incêndios criminosos, etc. E a maior parte das causas era julgada pela Eliaia, que era o grande tribunal popular grego, que nós vamos ver a seguir como que ele se organizava. Como funcionava então a justiça em Atenas? Como eu já mencionei, o Areópago ele era o tribunal mais antigo de Atenas. Vamos falar aqui sobretudo do direito ateniense, né? Mas ele se limitava sobretudo aos crimes de sangue e outros casos específicos. O Areópago, no que diz respeito à função de principal tribunal de Atenas, ele foi substituído pela Eliaia com as reformas de Drácon. E a Eliaia, então, foi o grande tribunal popular dos gregos, julgava todas as causas públicas e privadas que não eram crimes de sangue e que não eram pequenas causas. Essas pequenas causas, como já mencionei, eram julgadas pelos juízes do demos, certo? Um juiz singular nesse caso. A Eliaia é um grande tribunal, né, que organizava, promovia juízos colegiados em si, certo? Ela era formada por 6.000 eliastas, membros da Eliaia,
que eram sorteados anualmente entre cidadãos com mais de 40 anos, que eram remunerados por sessão de trabalho, já que eles perdiam um dia de trabalho para se dedicar à jurisdição em si. Lembrando aqui, claro, que a noção de cidadão dos gregos, em Atenas pelo menos, era uma noção um tanto quanto diminuta, né? Cidadão era o homem nascido em Atenas. Então mulheres, escravos, peregrinos ficavam de fora do conceito de cidadania e ficavam de fora da administração da justiça em Atenas. Algumas outras cidades, estados gregos já eram um pouco mais flexíveis nessa questão da mulher participar também, mas Atenas não era o caso. As sessões de julgamento da Eliaia eram chamadas de dicastérias. Então, para cada caso em si, era formada uma dicastéria que acabava sendo composta por centenas, né, de dicastas. Quem eram os dicastas? Eram os eliastas, os membros da Eliaia, que eram sorteados para julgar as causas. Causas essas, processos esses, que eram chamados de dicastérias. Então a dicastéria ela podia aí ter 100, 200 para mais de dicastas, jurados em si. Os julgamentos em si, eles eram presididos, organizados por um arconte, né? Atenas possuía 9 arcontes, sendo 6 desses arcontes, que eram os magistrados da época, eleitos entre os nobres em si, eles eram chamados de arcontes tesmótetas, que eram os responsáveis por administrar a justiça. Dentro dos seus outros encargos, um deles era a promoção e administração da justiça e dos tribunais. Esses magistrados, né, que seriam os juízes, vamos dizer assim, eles apenas organizavam o tribunal. A decisão era tomada pelos membros do tribunal a partir das dicastérias, dos processos onde eles atuavam como dicastas, né? E a decisão, né, se dava a partir do voto secreto e pela maioria dos votos. Quanto ao processo em si, a análise dele em si, a discussão, os julgamentos eles eram grandes exercícios de retórica, né? O autor e o réu, eles mesmos é que se defendiam, não existia a figura de um advogado em si. O próprio acusador e o próprio réu em si é que iam tentar convencer a maioria dos dicastas a que eles estavam com razão na sua causa. Podiam até contar com um advogado, alguém que falasse em sua defesa, que geralmente era um parente, um amigo, que ia falar sobre a boa pessoa, sobre o bom histórico da pessoa que estava sendo acusada em si, sobre a sua legitimidade, pela sua reputação ilibada, ia falar, ia defender, ia promover alguém dentro do julgamento. Mas quem fazia a defesa propriamente dita era o próprio acusador e o próprio acusado. O que o acusado, que muitas vezes não era alguém versado no direito, ele fazia então para ter mais chances no tribunal? Ele contratava os serviços dos logógrafos. Esses sim que de fato remetem ao que seria uma primeira ideia da advocacia. Os logógrafos, dentre eles tidos como 9 grandes oradores, eles se dedicavam a redigir discursos jurídicos para as pessoas que iam participar dos julgamentos da Eliaia. Então os logógrafos eram remunerados para escrever grandes discursos para os acusados e os acusadores, os autores e os réus, proferirem na Eliaia, né, na dicastéria, no processo perante os dicastas para convencê-los de que tinham razão, certo? E as decisões, como já falei, eram tomadas pela maioria dos votos. Dentro dessa dinâmica jurídica em si de Atenas, também é interessante destacar os sicofantas. O que é um sicofanta? O sicofanta é uma espécie de X9 de cagueta profissional. Por quê? Porque se admitia em Atenas que as ações públicas pudessem ser promovidas por particulares. E um percentual dessas ações revertia para o bolso do acusador. Então vamos pensar numa lava-jato da vida. Um cidadão comum, não precisava o Ministério Público e tal promover a ação da lava-jato. Poderia ser eu, você, algum particular que tendo indícios da ilegalidade da administração pública em si, da corrupção, etc., promoveria uma acusação perante a Eliaia, certo? E se ganhasse a causa, parte daquela causa em si, do valor da causa, revertia para o acusador. Então imagine você entrando com um processo
sobre a Lava Jato e ganhando o percentual do valor da causa em si que teria sido estimado, né? Seria interessante hoje, né? Imaginem hoje se a gente tivesse psicofantas no Brasil, né? Ia ter gente promovendo processo à reveria, né? Quem sabe até as questões de corrupção diminuiriam, certo? Mas os psicofantas na época eles eram maltidos pela população, porque muita gente ficava com medo, temeroso de que outra pessoa estivesse desbilhotando a sua vida para tentar ganhar dinheiro em cima disso. Tanto que psicofanta hoje a gente tem como um termo pejorativo, né? Então se você quer chamar alguém de dedo duro, de cagueta, né, e de uma forma mais educada, mais chique, chame-o de psicofanta, né? Então, apenas revisando, o grande tribunal, né, dos atenienses foi a Eliaia. A Eliaia era composta por 6.000 eliastas sorteados anualmente entre cidadãos com mais de 30 anos. Uma vez apresentada uma causa Eliaia, ela dava forma então a dicastéria, um processo que seria julgado por dicastas sorteados em 2 sorteios que promoveriam então o julgamento desta causa. Muito bem, pessoal, fazendo então um breve resumo, um brainstorming com os principais pontos destacados na videoaula de hoje, nós primeiro de tudo vamos destacar então que o direito grego, né, os gregos não foram os grandes juristas da antiguidade. Eles foram os grandes filósofos, politólogos, literatos, mas a justiça em si não foi a sua principal preocupação. O direito grego não foi o principal direito dos povos antigos. Muito das fontes do direito grego em si são absorvidas da própria literatura, da poesia, né, obras como a Política de Aristóteles, a República de Platão, e que trazem algumas contribuições que hoje nós buscamos e analisamos também dentro do nosso próprio direito contemporâneo, como a própria noção de organização dos poderes que pode ser observada tanto na obra de Platão como na obra de Aristóteles, noções de justiça, etc. Certo? Vimos que a Grécia Antiga em si ela é dividida em 3 períodos, arcaico, clássico e helenístico, e que a maioria das contribuições que a gente analisou na sala de aula vem do seu período clássico. Os gregos eles já tinham a lei escrita como uma de suas fontes do direito, mas a escrita em si era algo que não era o que lhes favorecia mais, que eles não tinham maior gosto. Eles eram um povo muito retórico. Então, além da lei escrita e de grandes codificações, grandes normas que hoje fazem parte do principal legado jurídico grego antigo para a história do direito em si, como foi a lei de Drácula, as reformas de Solon em si, além delas, os gregos contavam com costumes, com a própria literatura e com o nomos, um senso de justiça coletivo, né, que era praticado em Atenas. Atenas que foi o nosso principal foco de estudo aqui. Então, quanto às características, vimos que o direito grego ele era um direito numeroso, cada cidade-estado tinha o seu próprio direito, que tomamos por base o direito ateniense. Vimos que ele era um direito que era retórico, um direito que se preocupava com a figura do indivíduo mais que da coletividade em si, um direito que já era laico, que não era um direito divino, de ordem divina, mas criado, legislado pelo próprio ser humano em assembleia, né? Ele era um direito que fazia distinção entre algumas noções como ação pública, ação privada, direito material, direito formal, que são noções que hoje nós preservamos dentro do nosso direito com a devida roupagem moderna em si. Era um direito que se preocupava em promover a arbitragem, uma técnica de resolução extrajudicial dos conflitos e fora da justiça, dos tribunais, e que hoje a gente também busca recuperar no nosso direito moderno, né? E que as magistraturas eram colegiadas. E a gente viu algumas noções interessantes sobre a justiça em Atenas, ou um pouquinho sobre o funcionamento de seus tribunais. O Areópago era o tribunal mais antigo, criado por Drácon, que julgava os crimes de sangue, né? E que foi substituído, na maior parte das causas em si, pela Eliaia, que foi criada através das reformas de Drácon, que foi o grande tribunal, né, popular dos atenienses em si. Ele era composta por 6.000 eliastas, membros do tribunal, que eram sorteados entre cidadãos de mais de 30 anos. Os processos tinham o nome de dicastérias e que contavam com dicastas, jurados, que eram sorteados entre os membros da Eliaia, e que cada dicastéria em si podia comportar aí até 200 mais jurados. E os julgamentos em si, eles eram através do voto secreto e pela maioria dos votos, sendo que os magistrados, os arcontes em si, eles não interferiam diretamente no resultado do julgamento, eles apenas organizavam o processo e o tribunal competia aos jurados em si a decisão, sendo que a decisão partia da própria retórica, da exposição das razões de cada um dos envolvidos no conflito.
autor e réu, que eles mesmos discursavam, né, se defendiam, promoviam a sua acusação e que por vezes contavam com o apoio de logógrafos, de grandes redatores de discursos jurídicos para lhes auxiliar em sua defesa. Então é isso, pessoal, essas são as considerações principais, um resumo do principal que nós tratamos aqui na aula do direito grego, e depois então vamos começar a falar sobre o direito romano, esse sim, né, que é o direito proveniente dos grandes juristas da nossa história antiga. Valeu e até a próxima!